usar para falar desse amor de Jesus que salva, que liberta, que cura, né? E principalmente que nos dá a salvação sem a lâmpada, né, Cris? Parece? Ou tem que usar lâmpada, Sem a Cris? lâmpada. Ah, então, né? Sem a lâmpada. Tô curiosa para saber aí o que que vem, hein? Tô curiosa para saber o que que é essa tal lâmpada aí, que gênio que é esse? Então, menina, esse gênio que todo mundo pensa que é um gênio, né? Mas não é Então, um você me fez gênio da uma, lâmpada. você me fez uma pergunta na segunda-feira. Hoje eu tenho perguntas também para te fazer. Quero tirar minhas dúvidas aqui. Eita Deus. Mas Maria, seja amém. bem-vinda. Vamos começar orando, então? Para não Você ora, estender muito, porque... eu oro, Amém. então amém. Você Você ora. ora. Amém. Você ora, então. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nos colocamos, Senhor, diante da tua santa presença. Senhor, estamos aqui primeiramente, ó Deus, para entregar o nosso culto a Ti, para te adorar, bendizer ao Teu santo nome, em agradecimento, Senhor, a todos os benefícios que o Senhor tem nos feito, pelo fôlego de vida. Senhor, obrigada, meu Deus, por ter nos alcançado, tirado-nos, Senhor, das trevas e nos trazido, Senhor, para a tua maravilhosa luz. Obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigada, Senhor, quando nós estávamos perdidos, Senhor nos alcançou nas nossas mazelas, nas nossas misérias, nas nossas imundícies. O Senhor não tem olhado para as nossas impurezas, para os nossos pecados, mas tem olhado com os teus olhos de amor, querendo nos salvar, querendo nos alcançar, nos libertar. E nós estamos hoje aqui, Senhor, por causa deste amor. Nós te amamos, Senhor, porque o Senhor assim nos amou primeiro. E eu sou grata, meu Deus, por estar aqui nessa noite, tendo a oportunidade de falar do teu amor, tendo a oportunidade, Senhor, de estar pregando a tua palavra, trazendo, Senhor, aquilo que o Senhor tem me ensinado através da Bíblia Sagrada e através, Senhor, da minha experiência de vida. Porque eu sei, ó Deus, que desde o dia que eu aceitei a Ti como Senhor e Salvador da minha vida, as experiências que o Senhor tem me dado, cada tribulação, cada sofrimento, cada luta, cada provação que eu passei, foi o Senhor me forjando, me moldando, me ensinando, forjando o meu caráter, para que eu pudesse, Senhor, transmitir a palavra da verdade, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor manifeste a tua glória neste dia, através, Senhor, dessa live. Espírito Santo de Deus, és bem-vindo neste lugar. Fique conosco, faça a tua vontade, tome a direção, Senhor. Tome a direção deste trabalho que nós estamos fazendo para a glória do teu nome. Glorifica o teu nome, Senhor, em cada louvor, em cada palavra, Senhor, em cada minuto que nós estivermos aqui ministrando, Senhor, e que cada um, ó Deus, que o Senhor quer alcançar, que o Senhor venha trazer, que o Senhor venha incomodar, que o Senhor venha queimar os corações, para que eles sintam o desejo, a fome, a sede da tua presença, a vontade de te conhecer e prosseguir em te conhecer, porque a tua palavra diz que o teu povo tem perecido, Senhor, desde o início, por falta de te conhecer, por falta de conhecimento da verdade, da palavra. Senhor, muitos têm, Senhor, se perdido, muitos têm, Senhor, vivido no engano por não conhecer a tua palavra, não conhecer a verdade, que nós possamos ser um instrumento nas tuas mãos, um canal de bênção, Senhor, em nome de Jesus. Manifesta o teu poder, a tua glória, a tua presença, que não sejam somente palavras nossas, Senhor, ou mesmo que sejam palavras da Bíblia Sagrada, mas que sejam ungidas, que sejam revestidas do poder do teu Espírito para convencer, para consolar, para edificar, para trazer, Senhor, o entendimento, a luz da tua palavra, porque a tua palavra diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Nós sabemos, meu Deus, que a tua palavra é aquela que nos guia, nos direciona e não nos deixa errar, não nos deixa no engano, não nos deixa perecer e nos encaminha até o céu. Senhor, em nome de Jesus, toma a direção, Senhor.
Em nome de Jesus, recebe o nosso louvor, recebe o nosso culto, recebe, Senhor, o nosso louvor de gratidão a Ti, por tudo que o Senhor já tem feito, está fazendo e ainda há de fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. É o que eu te peço, Senhor, nesta noite, e já te agradeço por cada um, Senhor, que entrará nessa live para ouvir, Senhor, a Tua voz, que sejam edificados e fortalecidos com a força do Teu poder. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos louvar o Senhor? Agradecer o Luiz Henrique que entrou. Amém. O pastor Luiz Henrique Penholato. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Seja bem-vindo, pastor. O pastor é uma bênção, Veri. Uma bênção. Tem uma palavra maravilhosa também. Então eu acho que do ele nosso está pastor convidado para José. participar com a gente, então, né? Ó, então, né? É, né? Então tá convidado, viu, pastor Luiz? Se quiser ter comunhão conosco, né? Nós somos pessoas simples, mas eu sei que nosso Deus também é um Deus poderoso, mas ele é simples e ele dá conhecimento aos humildes. Então, fica aqui o nosso convite, né, Cris? Se ele quiser participar depois, nos procura no direct. Se ele quiser abençoar a minha vida também, a vida da Cris com uma palavra, a vida de todos aqueles que puderem estar aqui conosco, né? Vai ser assim uma honra, porque aquele que ganha um amigo, né? É um presente maravilhoso da parte do Senhor para nós, né? Estarmos em comunhão para falarmos sempre a mesma coisa. Amém? Verdade. Você vai cantar, Bom, Cris? vou. Então, Só que antes eu quero falar algo a respeito desse louvor. Antes de louvar o Senhor com essa canção, eu me pego lembrando quando Jesus ele estava ali pregando para aquela multidão e ele viu que aquela multidão já estava ali há muito tempo ouvindo Jesus falar. E a multidão estava faminta, eles estavam há muitas horas ali sem comer. E ali o Senhor Jesus falou para os discípulos para dar de comer para aquele povo. E aí eles se questionaram e falaram, mas como que nós vamos sustentar todo esse povo? É muita gente. E aí o Senhor Jesus perguntou, o que tens? E ele foi ver na multidão o que é que as pessoas tinham para que Jesus pudesse multiplicar. Então, o que eu entendo com isso? Que quando nós chegamos à presença do Senhor, Ele pode fazer tudo. Ele poderia ali levantar a mão para o céu, a mão vazia, e de repente aparecer ali pão, peixe, que pudesse ali alimentar aquela multidão. Mas Ele pediu algo do povo. Entendeu? Ele pediu algo para poder multiplicar. Então eu vejo que quando nós chegamos à presença de Deus, nós sempre temos que trazer algo para o Senhor. Amém? E que hoje eu e você, nós possamos trazer o nosso coração quebrantado diante da presença de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que o coração quebrantado, o Senhor, Ele não rejeita. Então, muitas vezes nós queremos muito de Deus, queremos tudo do Senhor, nós pedimos, nós queremos, mas nós não queremos dar nada. Então, que hoje nós venhamos dar para depois receber. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Estou aqui para te agradecer e te oferecer aquilo que eu tenho de melhor. Que vem para te ofertar. Coração.
ia falar através dos profetas era chamado tangedor. E o tangedor, ele trazia a presença de Deus. E ali o Senhor, ele visitava ali, ele vinha até o profeta e ele trazia a sua palavra e o profeta profetizava. Então, o louvor, a adoração, ela serve para trazer, para chamar a presença de Deus. E muitas vezes, num culto, nós não conseguimos sentir, não conseguimos nos inteirar para ouvir, abrir o coração para ouvir a palavra de Deus, porque muitas vezes aquele que está louvando não está louvando a Deus, mas está ali direcionando um louvor ao homem. Aquele louvor, sabe, minha querida, aquele louvor antropocêntrico, aquele louvor que é dirigido à igreja, ao homem, e não adora a Deus. Parece que é um louvor direcionado à cura, à vitória, e isso não chama a presença de Deus. Mas quando nós quebrantamos o nosso coração, nós adoramos a Deus, nós conseguimos trazer a presença de Deus, e assim o coração das pessoas se abre para receber a palavra do Senhor. Nós estamos muito equivocados com aquilo que é servir a Deus, o que é verdadeiramente cultuar a Deus. As pessoas estão vivendo de rituais, estão equivocadas a respeito do que é um culto. E não é. Um culto nós oferecemos a Deus e não ao homem. Isso daí tem que ser pregado, isso daí tem que ser falado, porque os cultos hoje são para os homens e não são para Deus muitas vezes. E aí nós nos questionamos por que Deus não fala? Por que a gente não ouve o Senhor falar? Por quê? Porque nós vamos à presença de Deus não oferecer um culto racional, não oferecer algo para Deus, mas somente vamos à presença dEle receber algo da parte dEle. Amém? Vamos estar louvando ao Senhor com mais um louvor e eu já vou trazer a palavra. Presta atenção na letra desse louvor. Esse louvor fala o que é adorar a Deus. Deus é mais que adorar a Deus é mais que minhas mãos. Adorar a Deus é mais do que vãs repetições.
Cris. Coisa mais linda. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu, entrega em amor todo o tesouro seu. E o que é o nosso tesouro? É verdadeiramente entregar nossa vida, o nosso coração, para o Senhor ser Senhor da nossa vida, não só Salvador, mas ser Senhor. Amém? Ô, Cris, Vamos. Ah, antes de você começar, de você entrar, eu já quero lançar aqui o desafio da palavra. Né? Quando você estava orando, você na sua oração citou que a palavra, você citou Salmos 119, versículo 105, que diz assim: a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa lâmpada, Cris, essa lâmpada para os nossos pés, é a lâmpada do gênio? É dessa lâmpada não, que a gente vai falar aqui, Cris? não, essa lâmpada não é a lâmpada do gênio, porque a lâmpada do gênio não é a verdade. E a lâmpada que é luz para os nossos caminhos é a verdade da palavra do Senhor. É o que eu disse, as pessoas estão equivocadas com o que é servir a Deus. As pessoas hoje não sabem o que é servir a Deus. O povo está como um barco no meio da água, sem direção, porque eles não estão sendo direcionados pela palavra, mas estão sendo, e isso, não estão sendo direcionados por isso aqui. Porque existem teorias, filosofias, existem tantas coisas que as pessoas têm pregado, às vezes até tem a verdade da palavra, mas é uma verdade maquiada com outras coisas, e isso se torna um engano. Isso se torna confusão, e Deus não é Deus de confusão. E aqui eu quero falar a respeito do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é um só. E qual que é o verdadeiro evangelho? Aquele que o Senhor Jesus deixou para mim e para você. E isso não está sendo pregado. Está sendo pregado o quê? O gênio da lâmpada. O que hoje está sendo pregado é o gênio da lâmpada. O Deus que ele não é Senhor, mas o Deus que é servo. O Deus que faz, o Deus que dá. Não é um Deus que é um Deus que não tem condições para servir ele, só benefícios. É um Deus que só tem a te oferecer uma vida boa nessa terra. É uma forma de você conseguir viver bem aqui. Porque o povo, ninguém está interessado mais. Minha querida, ninguém está interessado mais em ir para o céu, porque a vida aqui está muito boa. Está todo mundo ensinando como fazer para você se livrar das dores, das tribulações, das aflições, como você ser próspero, como você ser bem-sucedido, como você receber nessa vida 100 vezes mais. Só que a palavra do Senhor, ela não diz que nós não teríamos aflições, mas sim que no mundo nós teremos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, porque o nosso descanso não é aqui, mas é lá no céu. E as pessoas acham que vão encontrar descanso aqui, só que elas estão enganadas. Porque o que vai acontecer? A tendência é as coisas piorarem, não é melhorarem. E como é que se prega uma forma de transformar a vida em algo melhor, sendo que a própria Escritura diz que a tendência é melhorar, é piorar até o final dos tempos. Porque como é que nós vamos alcançar as profecias do princípio das dores se não tiver dor nenhuma, se tudo tiver cada vez mais fácil, cada vez mais melhor de se viver? Não tem como. As pessoas estão enganadas. E nós precisamos hoje pregar a verdade da cruz. Eu quero ler aqui, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, que tem por título: cada um deve levar a sua cruz. Sabia que até isso o povo se engana?
com esse título, cada um deve levar a sua cruz? As pessoas não sabem o que é levar a sua cruz. As pessoas estão equivocadas com o que é levar a cruz. Eu já ouvi falar assim, eu tenho um marido que é a minha cruz. Você já ouviu isso? Eu tenho um filho, eu tenho um filho que é a minha cruz. Mas as pessoas acham que levar a cruz é carregar alguém difícil, é carregar uma enfermidade. Isso não é carregar a cruz. E a palavra do Senhor nos diz aqui no versículo 23, e dizia a todos. Olha só, vamos enfatizar aqui no começo desse versículo. E dizia a todos, se alguém que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Amém? Até aqui. Olha, e dizia a todos. Você já prestou atenção que nos últimos dias, em todo lugar que você vai, tem alguém falando do Evangelho? Tem uma pregação do Evangelho? É na rádio, é na televisão, é na internet, é nas igrejas, é nas ruas, é nas praças. O Evangelho nunca foi tão pregado como nos dias de hoje. E, na verdade, não é só aqui no Brasil, no mundo todo o Evangelho está sendo pregado. Existem tantas igrejas. Eu tenho uma cliente que pegou e falou assim, Cris, como que tem aberto igrejas, né? Nos últimos dias parece que ela até usou um termo meio esquisito para falar assim, parece que as igrejas estão fazendo concorrência com os bares, porque não sabe o que se abre mais, se é bar ou se é igreja. É uma comparação chula, uma coisa assim, feia de se dizer, mas realmente tem muita igreja sendo aberta. Então, assim, como tem mais pessoas tendo acesso à palavra de Deus, ao Evangelho, naturalmente, sim, entre aspas, naturalmente, o que a gente pode pensar? Que as coisas deveriam melhorar, não é verdade? Tudo deveria estar melhor. Nossa, se você conhece a verdade, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se a pessoa tem a luz para o seu caminho, então naturalmente, né, nós podemos pensar, não espiritualmente, mas com a razão mesmo, com a mente natural, que tudo deveria ser melhor. Se você sabe viver da forma certa, então naturalmente as coisas deveriam mudar. Se o Evangelho é transformação de vida, então mais pessoas deveriam ter suas vidas transformadas e o mundo deveria estar melhor. E por que está pior? Por que tem mais corrupção? Por que tem mais violência? Por que tem mais mentira, enganos, fraudes e coisas horríveis que têm acontecido a cada dia mais? Por quê? Se o Evangelho nunca foi tão pregado como nos últimos dias. A palavra aqui diz, e dizia a todos. O Evangelho, ele veio para todos. Para quem crê nele, para quem não crê nele. Ele veio para os católicos, ele veio para os evangélicos, ele veio para os espíritas, veio para os macumbeiros, para todas as pessoas, né? Para mim, para você, para quem crê, para quem não crê. Não é verdade? O Evangelho veio para todos, mas nem todos estão abertos a escutar o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho hoje não está sendo pregado da forma que ele é. Ele está sendo um Evangelho mascarado, um Evangelho açucarado, um Evangelho que só tem os seus benefícios e não tem as suas condições. Entende? E seguindo aqui esse versículo, diz, se alguém quiser vir após mim, se alguém, essa palavra se, ela quer dizer muita coisa. Se alguém quiser vir. Aqui, né, no Evangelho de Lucas, Lucas diz, se alguém quiser, Jesus diz aqui, se alguém quiser vir. Jesus não obriga ninguém a servir a ele. A palavra ele trouxe para todos.
Mas isso não significa que ele obriga eu e você a aceitar essa palavra e seguir aquilo que está escrito. Se alguém quiser vir após mim, você pode vir. Agora, se você não quiser, isso daí é uma opção, é uma decisão que cabe a mim e a você. O Senhor Jesus, ele não nos obriga a servir a ele. Ele simplesmente ele deu uma opção, né? É por isso que existe o livre-arbítrio, né? Nós temos a opção de escolher ou o céu ou o inferno, ou seguir ou não seguir, ou a luz ou as trevas, né? Só que a Bíblia também diz que as trevas ela não tem comunhão com a luz. Então nós entendemos que aqueles que são luz não vão combinar com as trevas. Então por isso que aqueles que pregam a verdade muitas vezes não vão ser ouvidos, porque aquele que é treva não quer escutar aquele que tem a luz da verdade para estar passando. Não quer ouvir, né? Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas o povo está com seus ouvidos fechados. Por quê? Porque não quer a luz, né? Jesus diz, eu sou o verbo, né? Ele é a palavra, ele veio, né? Ele veio para trazer a luz, mas ele veio para nós, para todos, mas muitos não querem essa luz. Então nós temos que entender que é uma opção, ou verdadeiramente seguir a Jesus, ou não. E aqui diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus, ele é o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho. Não existe um outro caminho que leva ao Pai se não for por Jesus. E o que é esse caminho? O que é? Se Jesus é o verbo vivo, e o que é o verbo? O verbo é a palavra. A única coisa que nos leva ao céu é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, que é o verbo vivo. Então, se Jesus é o único caminho, também só existe um evangelho. E nós precisamos entender que muitas vezes aquilo que nós estamos ouvindo não é o evangelho, mas sim a palavra do gênio da lâmpada. É a palavra do gênio da lâmpada. Aquele que você passa a mãozinha nele assim, faz o seu pedidinho, né? Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso de um emprego. Senhor, eu preciso ser curado. Senhor, eu preciso disso e daquilo. Mas não é assim que funciona. Porque o Senhor Jesus, ele veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Ele veio para nos libertar, para nos resgatar, para nos dar vida e vida com abundância. E muitas vezes as pessoas acham que essa vida com abundância são bens materiais aqui nessa terra, mas essa vida é o din-din, mas essa vida com abundância é lá no céu. Né? Então, assim, as pessoas estão equivocadas com aquilo que é servir a Deus. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? É renunciar. É renúncia. É renunciar aos seus desejos, é renunciar às suas vontades, é renunciar aos seus próprios sonhos para sonhar aquilo que o Senhor tem para nós. É para viver os projetos de Deus, é para viver a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. Isso que é negar a si mesmo, é você matar os seus desejos, é matar a sua carne e ressuscitar, sim. É matar aquilo que você deseja para fazer a vontade de Deus, para ser fiel a Deus, para alcançar um tesouro no céu. Né? É por isso que a palavra do Senhor diz que nós não devemos ajuntar tesouros na terra. E existem pessoas que estão embaraçadas nessa vida, querendo ajuntar tesouros na terra. E quais são esses tesouros? São tesouros materiais, são tesouros familiares. Tem pessoas embaraçadas com relacionamentos, com situações familiares, em querer uma cura. É claro que aquele que sente dor quer ser curado, quer se livrar dessa dor.
E Jesus, ele é bom, ele é misericordioso, ele está aqui para nos curar também. Mas nós precisamos entender que o foco do Evangelho não é a cura, não é os milagres, mas é transformação de vida. Antigamente, aqueles que aceitavam ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, havia uma mudança de vida, havia transformação de vida. E hoje você vê muitos crentes aceitando Jesus por qualquer tipo de motivação. De repente está mal no casamento e vai ali na igreja buscar a restauração do seu casamento, né? Buscar para não chegar no divórcio, ou de repente está com uma enfermidade, vai para a igreja para buscar uma cura e acaba ficando lá na igreja. E o que acontece? Como não está sendo pregado o discipulado, aquilo que realmente é o evangelho verdadeiro, as pessoas vão ficando ali com as motivações erradas, achando que nós estamos dentro de uma igreja só para receber os benefícios nessa terra. E aí não há transformação de vida, transformação de caráter. Aquele que bebia continua bebendo. Aquele que se prostituía continua se prostituindo. Aquele que mentia até não mente descaradamente, mas conta meias verdades. Você está entendendo? Então, assim, aquele que mentia continua mentindo. Aquele que rouba, não rouba de pegar aquilo que é aparentemente um roubo, mas muitas vezes rouba, né, de formas diferentes, né? Anda defraudando, anda fazendo coisas erradas. Entendeu? Então, assim, não está tendo mudança de vida. Porque nós víamos que antigamente aqueles que se convertiam, as pessoas tiravam sarro, Veri. Sabe, eu pelo menos eu sou do tempo assim que as pessoas chamavam a gente de crente do glória a Deus e do aleluia. Olha o crente passando. Olha, aquela ali é crente, você viu que a crente do coque. Olha a irmãzinha do coque ali. Mas entendeu? Então, assim, nós éramos zombados e hoje crente é moda. É muito lindo ser crente hoje, porque as crentes hoje são maravilhosas. Não que nós não devemos ser, entendeu? Mas hoje tá tudo muito igual ao mundo, né? Então, assim, não tá tendo uma diferença. E a palavra do Senhor diz que nós precisamos ser imitadores de Cristo. Nós temos que ser semelhantes a Cristo. E nós não estamos conseguindo fazer com que as pessoas olhem para nós e enxerguem a Jesus. Elas estão enxergando a nós mesmos. Entendeu? Então, assim, você está no meio de uma multidão? Quer falar? Ô Cris, diante dessa sua colocação agora, né? Você falou que existem muitas religiões, que as pessoas estão indo para as igrejas, né? E que a gente não vê mais uma conversão genuína. O que você atribui, né? Com essa temática do Jeová, o gênio da lâmpada, o que você atribui tantas pessoas buscando freneticamente a religião e tantas instituições? O que aconteceu com o evangelho para tamanha banalização? Eu acredito que pelo fato de ser mais fácil pregar aquilo que não é a verdade, porque o evangelho é difícil. O evangelho é renúncia, o evangelho é transformação. Quem é que quer hoje passar por qualquer tipo de coisa, sair da sua zona de conforto? Quem hoje quer orar? Quem hoje quer se consagrar? Quem hoje quer deixar de fazer aquilo que gosta de fazer? Quem hoje quer renunciar à sua carne, os seus desejos carnais? Porque, na verdade, as pessoas estão o quê? As pessoas estão indo pelo caminho mais fácil, elas estão buscando um atalho para chegar no céu. Só que a porta ainda continua estreita. A palavra é uma só. Jesus, ele não mudou. Deus, ele não mudou. Nosso Deus ainda é um Deus de princípios. E o evangelho de hoje não é um evangelho de princípios. Sabe? Eu lembro que no tempo da minha conversão, eu acredito que hoje nem existe mais nas igrejas. Por exemplo, um exemplo. Isso daí, assim, não é uma regra. Eu estou falando aquilo que eu aprendi e que eu acho muito válido. Muitas vezes as pessoas reclamam de ser caluniadas, muitas vezes as pessoas reclamam de ser faladas,
mas as pessoas não vigiam. Porque antigamente, no meu tempo, o pastor ensinava assim: olha, irmã, você que é solteira, ou mesmo que você é casada, de repente você está na rua e passa um irmão de carro. E se esse irmão, ele tá sozinho, sem a esposa dele, e te oferecer uma carona, não pega carona com ele, não. É fugir da aparência do mal. Entendeu? Então, é um exemplo que eu tô dando. Antigamente se ensinava valores. Porque hoje não. Hoje você vê as irmãs, tanto casadas quanto solteiras, andar com homens casados ou solteiros dentro de um carro, e depois que acaba ali, né? Acaba escandalizando e todo mundo começa a falar, aí ele vai achar que a culpa é de quem? A culpa é da irmã que é faladeira, a culpa é do irmão que não vigia. Não, é falta de informação, sabe? Antigamente era ensinado as coisas. E hoje o evangelho está sendo moldado aos gostos de cada um. Porque existe igreja para todo tipo de gosto. Então, assim, se você não gosta de um tipo de denominação, sabe o que você faz? Você vai para outra que te agrada mais. Aí você vai lá e você escuta algo que você não gosta, que não está dentro daquilo que você acredita ser o certo, porque cada um discerne e, né, enxerga a Bíblia da maneira que quer, da maneira que lhe apraz. Então, de repente, assim, não tá bom para mim, eu passo para outra. Não tá bom para mim aqui, eu passo para outra. Então tem evangelho para todos os gostos. Tem evangelho para quem gosta de profecia. Tem evangelho para quem, né, igrejas, evangelho não. Tem igrejas para quem gosta de profecia. Tem igreja para quem gosta de receber cura. Tem igreja para quem gosta de, para quem quer restaurar casamento, porque existe até cultos específicos, né? Então, assim, eu acho válido, sabe, você ali pregar a palavra, né, para restaurar um casamento, mas existem cultos específicos para cada coisa. Então, assim, aí o que... Vamos lá, vou botar você no fogo. Estamos aqui para isso. Meu Deus. Então Amém. vamos lá. O sujeito vai para a igreja, ele não conhece Bíblia, Cris. Não conhece. Às vezes ele não sabe nem ler, né? É analfabeto mesmo, assim, uma pessoa muito simples. Ele vai na igreja e de repente ele começa a ouvir cultos na internet, começa a ter acesso à palavra, ao verdadeiro evangelho, e ele está dentro de uma denominação. A denominação tem uma prática religiosa. O que esse camarada faz? Né? Porque vai colocar a culpa em quem? Agora vamos mexer nesse gênio da lâmpada aí. O gênio da lâmpada está pregando o evangelho errado. O que essa pessoa que está numa instituição ela tem que observar para ela parar de ser enganada? Como é que essa pessoa se protege, então, dessa banalização do evangelho? Eu acredito que quando a pessoa não tem acesso à Bíblia, porque se ele não sabe ler, ele conhecer a verdade. Então, o que acontece? Ele vai precisar ter uma vida de oração. Porque o próprio Espírito Santo, ele é o que nos convence. Então, se ele orar, o Espírito de Deus vai testificar no coração dele aquilo que é a verdade e aquilo que não é. Agora, se ele ficar baseado só naquilo que ele ouve, aí fica difícil, porque o gênio da lâmpada está ali para pregar só aquilo que ele quer. Né? Então, mas aí vamos mais longe ainda, Cris. Agora eu vou pegar você de jeito, hein? Ah, meu Deus. Antigamente não tinha a Bíblia, né? Não tinha a Bíblia, né? Por exemplo, a gente vai pegar a história de Adão. Não tinha uma palavra escrita. A gente vai pegar a história de Noé, não tinha uma palavra escrita. Isso veio nos tempos de Moisés, quando ele, né, foi escolhido ali por Deus. Deus pediu para que ele registrasse as escrituras, as palavras, as profecias, para que tivéssemos acesso hoje. Então, não ter uma Bíblia é desculpa? É claro que não. Porque, na verdade, Deus não falava diretamente com Moisés. E ali não tinha uma Bíblia. O próprio Deus falava com Moisés. E se Deus falava com Moisés, não pode falar comigo e com você?
Porque um dos atributos de Deus não é que ele é imutável? E Deus não mudou. Quem, né? As pessoas que mudaram foi eu e foi você. Fomos nós que mudamos, mas Deus, ele continua o mesmo. Deus falava, ele ainda continua falando. Nós que não estamos atentos a ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque nós estamos embaraçados com muitas coisas que tira a nossa atenção. Vai ver se Moisés era embaraçado com as coisas. De forma alguma, Moisés ele tinha comunhão com Deus, ele tinha intimidade, ele tinha comunhão com Deus a ponto de ouvir Deus, e Deus falava ali face a face com Moisés. E o que é que Moisés tinha de especial que eu e você não tem? Muitas vezes é a comunhão, né? Muitas vezes é uma vida de oração. Muitas vezes, né, Enoque andou com Deus e foi transladado, ele foi levado, tirado. Mas ele andava com Deus. Se nós andarmos com Deus, com certeza nós vamos ter as mesmas experiências que aqueles que vieram antes de nós, Moisés, Abraão, até Enoque, tiveram. Entende? É que nós não andamos com Deus. Nós não andamos com Deus. Então eu posso classificar assim, né? O gênio da lâmpada quem seria? Um ídolo que a instituição criou e Deus hoje, no mundo de hoje, na modernidade, depois da Revolução Industrial, de todas aquelas questões filosóficas, porque Sócrates, Aristóteles, Platão, eles vêm antes de Jesus. Então quando Jesus ele chega ali naquele governo romano e ele tenta impor entre aspas, né? Mas ele fala com autoridade sobre um reino, sobre um governo, sobre um tipo de pensamento eterno. Toda aquela filosofia que vinha desses grandes pensadores, que eram de fato, por exemplo, hoje Sócrates ele é muito lembrado, mas não existe nada escrito dele. Ele só falava pela comunicação verbal. E você vê a importância que os homens deram para Sócrates, que os pensamentos de Sócrates foram registrados depois por Aristóteles, por Platão e por outros seguidores, mas a palavra de Deus, as pessoas colocam em questionamento. Então, assim, eu acredito na teoria de Sócrates, mas não existe um livro escrito por ele. Não existe. Mas a palavra de Deus, as pessoas dizem que não é bem assim, né? Porque tem uma série de interpretações e coisa e tal. Então, esse gênio, esse Jesus que essas igrejas estão apresentando, né? O gênio da lâmpada, que você vai lá, faz uma corrente, faz uma campanha, faz o jejum de Daniel, faz isso, faz aquilo. Como se nós estivéssemos dando algo para Deus para compensar a graça, né? Que é uma coisa que não é bíblica. Isso é heresia, é doutrina de Satanás. Quando o próprio inimigo tenta Jesus, ele diz, se você é filho de Deus, supra a sua necessidade, transforma a pedra em pão. Mas se você é filho de Deus, vai na igreja, desenvolve ministério, assume lá o pastorado. Você tem poder, profetiza. Aí usa até o texto de Ezequiel, né? Quando ele vai ali diante dos ossos secos e destoam, né? E distorcem essa palavra dentro daquele contexto que Deus estava entregando como uma profecia de visão para Ezequiel. Dizendo que aqueles ossos secos é como Deus estava enxergando o povo. Mas geralmente eles usam esse texto para promover profecias de receba, você vence, isso e aquilo. Então, assim, a igreja de hoje, Cris, num debate muito maduro com pessoas maduras, né? Que somos, estão transformando Jesus num ídolo. É idolatria o que nós estamos praticando quando nós vamos na presença de Jesus só pedir e achando que ele é, como você mesmo disse, o nosso servo? Eu acredito que sim. Porque, na verdade, as pessoas estão usando Jesus como um amuleto. Entendeu? Um amuleto de sorte. É como se Jesus fosse um santo. Entendeu? Da Igreja Católica. Porque muitas vezes o que acontece? Nós, na época que, por exemplo, eu não nasci num berço evangélico. E minha mãe era católica. E minha mãe era devota de São Judas. Né? São Judas Tadeu. Então, assim, de tempos em tempos, ela ia lá na igreja e ela acendia uma vela da nossa altura, da minha altura, da altura dela, e fazia um pedido. Então, o que acontece?
Você dá ali algo para receber algo desse santo. Então, o que, que acontece? Muitas vezes existem denominações que você tem que dar algo também, geralmente pela teologia da prosperidade, você compra, né, a Jesus com dinheiro, com oferta, com várias coisas para você receber os seus benefícios. E isso é idolatria. Porque nós estamos fazendo de Jesus realmente um amuleto da sorte. Como se ele fosse um santo que a gente pega, vai ao pé dele lá, né? Só que assim, de algo que não tem um corpo, né? Que não é uma imagem, mas você vai lá diante de Jesus e você faz o seu pedido, esperando receber como se ele fosse um santo, né? E só que Jesus ele não veio para isso. Ele veio para pregar a palavra do reino, a vinda do reino de Deus. E, como eu disse outra vez, os milagres e as curas eram simplesmente uma forma de Jesus chamar a atenção do povo para ele. Então, enquanto ele estava ali pregando, ele se compadecia do povo e ia fazendo sinais para que as pessoas pudessem crer que ele não era um homem comum, que ele não era qualquer um ali, mas que ele era o Filho de Deus. Né? Os sinais vieram para isso, para testificar que Jesus era o Filho de Deus. Eis o meu filho a quem tenho comprazido. Então, assim, Deus falou que Jesus era o filho dele. E como provar isso? Através dos sinais, através dos milagres. Então, Cris, mas quando nós estudamos o livro de Mateus, Mateus ele é um dos evangelistas que ele faz muita questão de trazer essa prova acadêmica, digamos assim, né? Ele é muito pontual nessas questões. Então, quando você vai ler no Evangelho de Mateus, você percebe que ele diz assim, e Jesus disse isso para que se cumprisse a profecia que foi dita lá, e ele cita o texto. Depois ele fala, e Jesus curou a muitos para se cumprir a profecia que está escrita lá. Então, assim, não tem como dizer que Jesus veio para fazer milagre. E servir a Deus, de fato, no sentido de receber dele alguma coisa, o próprio Jesus, ele escarnece esse tipo de coisa, né? Ele despreza esse tipo de motivação quando ele está falando com os fariseus, né, Cris? Porque eu vejo também lá no Evangelho de Lucas, de Mateus, quando ele diz assim, raça de víboras, geração incrédula, vocês querem um sinal para quê? Né? Então, assim, a nossa fé baseada no milagre nos leva para um lugar muito perigoso, porque quando o mesmo Cristo, ele anuncia para João, ali na ilha de Patmos, né, acerca da vinda do anticristo, qual é a minha preocupação? E até foi algo que nos incomodou para estarmos aqui, né, produzindo esse tipo de conteúdo para colocar em debate algumas questões, porque o próprio Jesus disse, olha, o anticristo virá e ele também fará milagres, ele também fará sinais, ele também fará maravilhas. E a prova disso foi em Êxodo. Para cada praga era um confronto, aquelas entidades, né, cuja qual o faraó servia ali como Deus. E reduzir o evangelho a isso, e Jesus a um ídolo, também seria dizer que a lâmpada é hoje a materialização dessa religião como numa torre de Babel onde se falam muitas línguas, no sentido de não se proclamar a verdade? Faz a pergunta de novo, por último. Se o gênio da lâmpada é Jesus, o ídolo, não que ele seja, mas as pessoas estão tratando ele como se ele fosse um ídolo, nós poderíamos dizer que a lâmpada é a religião, é a caixinha, é a gaiola, é aquilo que vem falando diversos idiomas de formas diferentes, como na Torre de Babel, uma confusão geral e indiscriminada, onde todo mundo prega o que quer e vive o que quer, do jeito que quer, e santidade parece que não faz mais parte do pacote de requisitos do nosso Deus? O que eu vejo? Essa armadilha que é a religião, o que está acontecendo dentro das igrejas? Como está sendo pregado um evangelho distorcido, né? Um Jesus que não existe, um Jesus que é o gênio da lâmpada, isso daí é muito perigoso. É muito perigoso porque você já percebeu
que as pessoas que vão para a igreja e permanecem na igreja por conta dessas motivações de receber algo desse Jesus que é o gênio da lâmpada, essas pessoas, quando elas não recebem aquilo que elas estão querendo, quando elas são frustradas na vida, quando elas são decepcionadas, quando a cura não vem, quando a restauração do casamento não vem, você sabe o que ela faz? Ela simplesmente abandona, vai embora. Entendeu? Porque isso para mim não serve. Se esse Jesus, que é o gênio da lâmpada, eu faço o pedido e ele não me atende, então não vale a pena. Não vale a pena me sacrificar e ir na igreja, porque eles acham que o sacrifício é ir à igreja. Só que ir à igreja não é sacrifício nenhum. O nosso sacrifício é o quê? É a renúncia, é tomar a sua cruz a cada dia e seguir a Jesus. Isso que é o verdadeiro sacrifício. Não ir para a igreja. E as pessoas falam assim, Jesus não me curou, então eu vou voltar para o mundo. Eu nunca ouvi, sabe, alguém que está no mundo, né, falar o contrário. Fala assim, Jesus não me curou, eu vou sair do mundo. Então, assim, é complicado. As pessoas, realmente, elas não querem Jesus. Elas querem só os seus benefícios. Isso está se tornando algo muito perigoso. É crente muito raso. Os crentes não podem, são crentes, né? Até Satanás, ele crê. Né? Crê e estremece diante da palavra de Deus porque sabe que é verdade. Mas as pessoas têm não têm uma conversão genuína. Elas simplesmente estão ali perdendo seu tempo, porque no final das contas, elas não vão conseguir chegar ao céu, que é o objetivo de todos aqueles, né, que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador. Ô Cris, então eu posso dizer que o gênio da lâmpada, ele está vinculado, né? Esse título, ele está vinculado exatamente ao gênio que faz a imitação do milagre, que por um tempo até engana as pessoas, porque de fato o gênio da lâmpada, né? É lógico que é uma figura de linguagem só para a gente ilustrar aqui o perigo dessa religiosidade, né? Esse é o propósito dessa live. Então, assim, se o gênio da lâmpada é o ídolo, a forma equivocada como tratamos a Jesus, e se a lâmpada é a religião, é esse lugar fechadinho, cheio de regras, de pode e não pode, de faz e não faz, onde parece que a liderança tem mais poder do que a palavra, a própria palavra, o verbo encarnado, então eu posso dizer que hoje nós estamos vivendo na unção do Aladim, mas eu vou ler um versículo para você antes, tá bom? Romanos 12, versículo 1 e 2, tá bom? Rogo-vos, pois, irmãos, porque é nossa obrigação rogar pelos nossos irmãos, orar pelos nossos irmãos que estão sendo enganados, porque eu não estou fora da igreja, porque eu não aceito, na verdade, eu não tenho relação com uma instituição religiosa, porque eu não vejo verdade, né? É uma escolha minha, então eu estou buscando em casa. E tem muita gente sendo enganada lá, né? E quando a gente vai entregar essa verdade, é como você falou, né? Fazem como fizeram com o Paulo, coloca a gente numa prisão e é desprezo real, mas a gente tem que levar a nossa cruz. Essa é a cruz de Cristo, quando eu sofro uma penalidade, uma condenação por estar servindo a Cristo. Então nós temos que dizer não a essas falsas doutrinas. E Paulo aqui, que não é o meu preferido, que o meu preferido é Pedro, mas ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, assim, Cris, vamos botar fogo aí nesse parquinho para você responder. Eu sou cristã, eu recebi uma palavra e alguém me convidou para ir para a igreja, eu tô indo e tô, né, gostando e tá tudo certo até aí. Porque a igreja, em princípio, deveria ser como Atos dos Apóstolos, né, quando a gente se reúne na comunhão dos irmãos. O culto, agora eu vou fazer uma pergunta um pouco mais delicada para você. O
culto, é isso que estão apresentando, biblicamente falando? Não, eu não vou descaracterizar toda a prática religiosa. Mas quando nós observamos a Bíblia e a liturgia do culto, nós realmente vemos isso que Paulo ensina, quando nós devemos oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável, porque eu tenho uma impressão que naquela época não existia um altar, uma plataforma onde a pessoa se colocava ali, né? Então, a minha pergunta é, quando essas pessoas, né, elas estão ali, na igreja, e vamos supor que ali seja o altar de Deus para que nós possamos entregar os nossos corpos. Como é que a gente entrega os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, enquanto algumas manifestações são emocionais, só que a palavra diz que o culto é racional? Complicou? Justamente. Não é baseado em emoção, mas o culto é baseado no Espírito Santo. Não é emoção, é racional, né? Então, eu acredito que o que está acontecendo? Muitas vezes o culto hoje não passa de uma liturgia, porque é algo assim, que tem uma regra, entendeu? Os cultos hoje, eles têm uma regra. E naquele tempo não tinha regras, não tinha uma liturgia. É lógico, tinha uma liturgia sim, mas era completamente diferente. E o culto, eu acredito que é algo individual, mas a adoração a Deus é coletiva. A adoração você adora coletivamente, mas o culto é individual. Entendeu? É por isso que muitas pessoas, elas não conseguem, elas entram dentro da igreja e elas saem da mesma forma. Porque elas não conseguem entregar o culto individualmente para Deus, que é o seu corpo em sacrifício santo, né? Vivo, né? Diante do Senhor, diante do altar do Senhor. Você não consegue entregar o seu culto individual, por quê? Porque você fica firmado naquilo que está vindo de lá para cá. Sendo que o culto é daqui para lá, né? É de nós para Deus, não é de nós para o pastor, não é do pastor para nós, entendeu? Então, assim, muitas pessoas não recebem porque acham que, em vez de dar para Deus, elas têm que receber algo dessa liderança que está lá em cima. Então, é Deus que está prestando culto para a gente. Não entendi, fala de novo. Então, é Deus que presta culto para a gente. Porque... Não, nós prestamos um culto para Deus. Não, eu estou dizendo assim, hoje, né? Hoje, na verdade, o que está acontecendo? É Deus prestando culto pra gente. Né? Ele se entrega, ele é perfeito, ele faz todas as coisas, e nós só vamos ali e cumprimos um ritual e Deus presta o culto sozinho. Porque, na verdade, ele é o único que realmente se deu em vida, né? Como sacrifício perfeito, como sacrifício único e eficaz, né, pelas nossas vidas. E nós não queremos carregar a nossa cruz, como foi o que você falou. E carregar a cruz é morrer todos os dias, né, para aquilo que o Espírito Santo vem revelando, como justiça, juízo, pecado. Então eu vou tendo consciência, porque aqui diz assim, ó, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, assim, não vai ter como você prestar culto e ser agradável a Deus e oferecer seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, se você primeiro não transformar a sua mente e entender o Evangelho sem olhar para Deus como o gênio da lâmpada. Justamente, o que está acontecendo? As pessoas estão tendo uma conversão emocional e não racional. Porque quando você tem uma conversão racional, você entende o que é a conversão. Você entende o que é se converter a Cristo. Então, uma conversão emocional é o que está acontecendo. É o que está acontecendo com os crentes de hoje que estão vivendo uma vida rasa. Que não sabe nem o que estão fazendo na vida, né, nessa terra. Não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe o que faz dentro de uma igreja. Simplesmente estão como folha ao vento. E agora, aquele que sabe verdadeiramente, né, o valor do perdão que recebeu, o valor do sacrifício de Jesus na cruz,
e que o que verdadeiramente aquele que se converteu tem que fazer, né? Que o evangelho precisa haver uma transformação na nossa vida, aí sim é uma conversão racional, não emocional. Mas, ô Cris, vamos lá, nesse versículo aqui ainda. Eu leio a palavra, mas eu não entendo, Cris. E aí? Se a pessoa chega pra gente e fala assim, mas eu leio, e realmente tem muitas pessoas que leem e não entendem. Como é que eu faço, então? Tem como eu me relacionar com esse Deus sem ler a Bíblia? Existe uma outra maneira de relacionar, de conhecer esse Deus, de conhecer padrão bíblico, de não ser apenas um convencido, né? Minha mãe fala isso, né? Tem gente que é convencida, não está convertida, não. Tem como a gente sair desse estágio de convencimento de uma mentira e passar por essa transformação sem ler as escrituras? É claro que não, porque a própria Bíblia diz que e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós vamos ser libertos e convertidos somente através da palavra. Não tem como servir a Deus sem conhecer o Deus da Bíblia. Né? Então, como que você serve alguém? Né? Como que você entra numa empresa sem conhecer do que se trata essa empresa, vamos supor? Não tem como servir a Deus sem você conhecer o Deus que você serve. E você só conhece o Deus que você serve através da palavra dele, através da Bíblia Sagrada. Não tem como. É verdade, Cris. E você acha que hoje em dia o evangelho é, de fato, um evangelho de compensação? Deus, ele tem recompensas para nós aqui, se nós nos esforçarmos muito, se a gente ler muito Bíblia, se a gente fizer devocional todo dia e pregar para muita gente. Você acha que quando Deus ele olha para nós os esforçados, você acha que simplesmente ele se alegra desse nosso comportamento e aí ele resolve lá do céu nos recompensar? É isso que fala o evangelho? Não, porque apesar que a palavra de Deus diz que todas as obras das nossas mãos, elas vão ter uma recompensa. Mas na Bíblia também diz que naquele dia, né, do julgamento, muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios, mas o Senhor vai dizer, né, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então não adianta fazer devocional, não adianta pregar, não adianta cantar, não adianta nada, porque no final das contas, muitos naquele dia vão fazer tudo isso e vão ser apartados, né? Como se diz, Jesus vai colocar eles junto com os bodes, vai fazer a separação dos bodes e das ovelhas. Né? Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Amém. Então não adianta. Não adianta. Então o negócio não é se preocupar com os resultados, do quanto eu faço e o quanto perfeito eu sou. É uma relação de humilhação mesmo, diante desse Deus que é santo, confessando as nossas misérias, começando a olhar a Deus como não sendo Jeová, do gênio da lâmpada, né? Esse ídolo dentro de uma relação numa religião legalista que exclui pessoas, né? Que tem muitas regras de pode e não pode e acabam afastando pessoas sinceras de coração que querem esse envolvimento com a palavra, mas que por conta desse nível de intolerância que nós estamos vivendo nos últimos tempos, né? Eu acredito que essa gaiola chamada religião, que essa lâmpada mágica, né, que de fato até traz algum resultado, não bíblico, mas traz, a gente não pode falar que o diabo não faz coisas porque ele faz. Então o lance é ter uma relação com Jesus. Então o negócio para a salvação é se relacionar com a palavra, observar as escrituras e obedecer o que está escrito nela, independente se vamos ou não dar um resultado, no sentido de que só podemos fazer algo em Jesus Cristo através dele e através dele reconciliados com o Pai e filhos legítimos? O que a gente faz é simplesmente obedecer a palavra de ir de pregai, entendeu? Então, assim, aquilo que a gente faz não é por recompensa. É lógico que a gente vai receber um galardão, mas
em gratidão àquilo que o Senhor já fez por nós. Nós não fazemos nada além da nossa obrigação. Entendeu? A gente não faz isso daí porque nós somos bons, não. A gente, como se diz, a gente não faz nada além da nossa obrigação de retribuir, né, o mínimo daquilo que o Senhor já nos fez. Então não é por recompensa, né? Não é por recompensa. Na verdade, assim, não é nem pagando, porque a gente não poderia pagar para Deus aquilo que Ele fez, né? Entregando o seu filho para morrer por mim e por você. Não é por recompensa, mas é por gratidão mesmo. E por cumprir a palavra que Jesus, Ele deu a ordem, ide e pregai, né? Porque na verdade, quando Cristo, ele se preparava, né, para pregar o evangelho, você vê que ele não fica preocupado com resultados, ele nunca pregou resultados, ele estava, como você começou, né, falando aquela passagem que João Batista morreu, Jesus ele vai subir ao monte para orar, de repente tem uma multidão atrás dele. Ele estava triste com a notícia e ele foi se consolar com o Pai através da oração. E de repente ele volta atrás, ele não olhou para ele mesmo, ele viu a necessidade daquelas pessoas, e ele buscou naquelas pessoas algo que elas poderiam ofertar ali, porque ele mesmo não tinha com ele o pão e o peixe. Ele mesmo sendo Deus. Então, essas práticas de Jesus, no sentido de exercer poder e de falar com autoridade, demonstrar de fato, né, Cris, essa maravilhosa graça, escandalosa cruz de Cristo, né? Quando ele já sabia que ia morrer, ele suporta todas as coisas para que nós pudéssemos ter uma chance, né? Ali ele abre mão do que ele era, da vontade de orar, de se relacionar com o Pai, ele vai ali, abençoa aquelas pessoas, e quando a gente chega lá em Atos dos Apóstolos, em Jerusalém, quando haveria então o Pentecostes, que é uma festa dos judeus, e ele diz assim, ó, ficar em Jerusalém. Tinha 120, cadê a multidão, Cris? Cadê a multidão? Né, de um Deus que ele deixou de olhar para si, né, deixou de fazer algo que ele precisava naquele momento, que era orar, se consagrar, ficar ali, né, lamentando a morte daquele que era a voz que clama do deserto, que anunciaria o próprio Cristo, né, porque o João Batista, ele também é a personificação de uma profecia, né, de Isaías, lá quando eles anunciam a voz que clama do deserto. Ele encarnou, ele nasceu do ventre da prima de Maria, né, da Isabel. E Jesus da mesma forma. Só que João Batista, ele era uma profecia. Jesus reúne todas as profecias em si mesmo. E aí foi muito bom você ter colocado essa questão da nossa ingratidão, né? Porque às vezes a gente não aguenta uma unha lascada, uma unha encravada, e chora e se arrebenta. Às vezes até uma perda, né? Nós sabemos que como dói uma perda, né, Cris? Eu já perdi, você também já perdeu. Principalmente quando diz respeito às nossas emoções, né, de engano, de trapaça. E Jesus suportou tudo isso. Ele foi enganado, ele foi humilhado, ele foi escarnecido, né? Ele sofreu esmagadura na própria carne. Isaías 53, 10 diz que Deus teve prazer em moê-lo. E literalmente ele foi moído, né? E lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 4, a gente lê que nós não suportamos o nosso próprio pecado a ponto de sangrarmos. Sim. A gente não aguenta nada, Cris, né? Você perguntou, cadê a multidão? Aí você fala a respeito dos Atos dos Apóstolos, que estavam os 120 só. Agora eu te pergunto, cadê os discípulos na hora da crucificação? Lamentável. Jesus, ele foi abandonado por todos. Então, assim, a multidão que estava seguindo a Jesus, seguia ele só por conta dos milagres, por conta dos sinais. O gênio da lâmpada. O próprio Jesus disse que o gênio da lâmpada. Diz que vocês só estão aqui porque eu dei de comer para vocês. Não foi isso que ele disse? Porque eu dei de comer para vocês, senão vocês não estariam. Então o povo estava ali seguindo a Jesus somente por conta dos milagres. E poucos ali permaneceram. Até mesmo os discípulos que caminharam com Jesus, né, esses 3 anos e meio, eles não se converteram. Né? Pedro chegou a negar Jesus 3 vezes.
Ele precisou negar, passar por esse processo de negar Jesus 3 vezes, ver o mestre sendo crucificado ali e ele fugindo para se converter verdadeiramente. Aí ele se converteu quando aconteceu o quê? Aí o galo canta, Jesus olha para o lado, olha para Pedro, e aquele olhar de Jesus, eu acredito que chegou a dar um frio na barriga assim de Pedro. Sabe, aquele olhar constrangeu ele. E Pedro olhou assim para Jesus, vendo o que ele fez. Ele, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? E aí, quando Jesus ele ressuscitou, ele perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? E foi nesse momento, eu acredito que verdadeiramente Pedro se converteu. Com o olhar de Jesus. Né? Na hora que o galo cantou e Jesus olhou para ele ali, que ele estava perto, aquele olhar penetrou a alma de Pedro e foi ali que aconteceu a conversão. Então, o que acontece? A multidão só segue Jesus mesmo por causa dos sinais, por causa dos milagres. É por isso que poucos se convertem, é por isso que na primeira dificuldade as pessoas abandonam, as pessoas preferem deixar Jesus por qualquer coisa, porque elas não sabem o verdadeiro sentido do que é seguir a Cristo. Ô Cris, e para finalizar, o que a gente pode deixar assim de uma frase assim apoteótica no sentido de permaneçam na palavra, andem no caminho, vivam Jesus, se alimentem do pão da vida, né? Mas assim, para a gente fechar, né, com chave de ouro, assim, o que você falaria para essas pessoas que nos assistem agora e vão nos assistir depois? Eu creio porque a palavra ela transcende o tempo, né? Hoje você fala uma coisa, mas se é palavra de Deus, se está focado na Bíblia, eu creio que daqui 1 ano, 2, 3, 4, é um legado e pessoas vão acessar essa palavra e elas vão ser edificadas e os olhos vão se abrir. O que hoje, então, assim, para a gente encerrar, você diria sobre Jeová, que não é o gênio da lâmpada? Qual fica aí, então, a diretriz, né, para nós, para que nós possamos permanecer firmes e fortes na palavra, na Bíblia? Algo que me chama muita atenção foi quando Jesus ele foi tentado no deserto. Satanás ele pegou, ele falou, Jesus ele estava ali 40 dias e 40 noites sem comer. Ele estava com fome. E Satanás falou assim, se você é o filho de Deus, pega essas pedras aqui e transforma em pães. Ele sendo Deus, sendo filho de Deus, ele poderia ter transformado em pão ou não? Sim. Mas tinha propósito de transformar? Não. No que glorificava ao Pai ele transformar ali e se alimentar? Seria simplesmente um milagre que ele ia fazer e ponto final. Então o que acontece? Jesus pegou e falou para Satanás assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus ele pode fazer milagres, ele pode fazer sinais, ele poderia transformar a pedra em pão, mas ele não quis. Então tudo que Jesus faz é porque ele quer, ou é porque ele não quer. Se ele não faz é porque ele não quer, é porque não há um propósito de glorificar o nome de Deus. Então muitas vezes nós precisamos entender que o gênio da lâmpada sempre vai falar que Jesus está ali disponível para fazer o que nós precisamos, mas nem sempre Jesus vai querer fazer, porque não está dentro do propósito, como foi na vida de Lázaro. Quando Jesus foi informado ali, como se ele não soubesse, né? Mas quando ele foi informado que Lázaro, o amigo dele, a qual ele amava, estava enfermo, ele tinha tempo de chegar até lá e curar a Lázaro, antes de Lázaro morrer. Só que Jesus ainda ficou 2 dias ali e depois ele foi. Por quê? Porque ele precisava esperar o tempo de Lázaro morrer. Então o que acontece? Jesus não poderia ter curado? Poderia ter feito como o servo aquele centurião de Cafarnaum. Senhor, envia somente uma palavra e meu servo será curado. Ele poderia ter falado assim, Lázaro, seja curado. E Lázaro, lá onde ele estava, né, em Betânia, poderia ter sido curado. Mas Jesus não quis curar Lázaro. Jesus queria que Lázaro morresse.
Está entendendo? É isso que as pessoas não entendem. Que Jesus, ele pode fazer todas as coisas, mas ele nem sempre vai fazer. Então, o gênio da lâmpada sempre vai pregar, né? Que Jesus sempre vai fazer. É só você pedir que Jesus faz. Porque Jesus tem poder. Porque tem algumas denominações que falam assim, olha, você tem que colocar Jesus na parede. Você tem que, como se diz, você tem que cobrar isso dele, porque ele tem que fazer, porque está escrito aqui na palavra. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Então, se está escrito aqui, Jesus tem que cumprir, Jesus tem que fazer, porque ele não pode ir contra a sua palavra. Então, as pessoas usam o texto ali, né, para poder provar aquilo que não é a verdade. Jesus, ele pode fazer, mas nem sempre ele vai querer fazer. Jesus podia curar Lázaro e ele queria que Lázaro morresse, porque a morte de Lázaro e a ressurreição de Lázaro ia resultar em conversões. Está entendendo? Ia resultar nas pessoas acreditarem que Jesus era o Filho de Deus. Porque quando teve aquele jantar em Betânia, o que acontece? Aqueles que foram ali naquele jantar, muitos foram para o jantar e muitos foram ali para olhar. Mas a palavra do Senhor diz ali, em João no capítulo 12, diz que nem todos foram para ver Jesus. Muitos foram para ver a Lázaro, que havia sido ressuscitado por Jesus. E na Bíblia diz que muitos ali creram por conta da ressurreição de Lázaro. Então já pensou se Jesus tivesse simplesmente curado a Lázaro como Marta e Maria queria? A glória de Deus não seria manifesta na ressurreição de Lázaro. Entendeu? Então tudo que Deus faz tem propósito. Então se não tiver propósito de curar, Jesus não vai curar. Se não tiver propósito de Jesus restaurar ou fazer isso, aquilo Jesus não vai fazer. Tudo que ele faz tem que ter um propósito de glorificar o nome dele. E é interessante, né, Cris, porque nessa passagem de Mateus capítulo 4, quando Mateus ele vem fazendo a narrativa do nascimento de Cristo, né, fazendo toda a linha genealógica ali de Cristo, para realmente comprovar para os judeus, porque ele estava nesse momento pregando para os judeus. Então ele traz toda a genealogia de Jesus para dizer, olha, tá vendo esse cara aqui? É filho de José. José é filho de fulano, que é filho até chegar em Abraão. E mesmo assim eles não acreditavam. Porque algumas pessoas não entendem por que dá tanta genealogia na Bíblia, né? E é exatamente para provar ali. E Jesus, é muito interessante que Jesus é filho adotivo. Ele não é filho legítimo de José. Porque Maria não era da tribo de Levi. E assim como nós. Então você vê que o tempo todo Deus ele vem trazendo essa consciência de que somos filhos adotivos, porém legítimos em Cristo. E essa passagem, Cris, que você mencionou, é muito interessante, porque um dia eu estava lendo e Jesus falou assim comigo, filha, não basta ouvir a minha palavra. O que você precisa identificar? Se a voz é minha. Porque sim, Satanás estava falando e replicando a palavra. Ele citou Salmos 91. Então, como que ele cita Salmos 91 e Jesus não obedece? Mas não é a palavra do Pai? Mas não era o Pai falando. Maria queria induzir Jesus, mexer com a motivação, através de uma motivação errada, mexer com os sentimentos de Jesus. O teu amigo, a quem tu amas, está enfermo, você não vai curar? Olha o apelo emocional. Jesus, essa é tua filha, quem tu amas. E a gente brinca com a santidade, com o poder de Deus, quando na verdade tudo que diz respeito é Gênesis 3, né? Gênesis capítulo 3 se cumprindo. O evangelho é salvação, né, Cris? Não tem o gênio da lâmpada. Não existe, né, essa forma tão debochada de lidar com Cristo. Porque as pessoas estão pregando essa palavra, mas não é a voz de Deus. Não é a voz do nosso Pai, né? Jesus, João capítulo 10, ele fala, né? As minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Reconhece a minha voz. Então, quando você começa a dar ouvido pelo homem, você se percebe seguidor de homens, pode parar, porque você não está seguindo a voz de Cristo. Ou não é ovelha, né? Mas aí, se não está ouvindo Jesus, não é ovelha mesmo, né? Então, é bode, entendeu? né? Entendeu? Então,
Se está ouvindo muito gênio da lâmpada, não é ovelha. Sim, uma vez eu até fiz uma brincadeira, né? A ovelha conversando com o porquinho. Aí o porquinho falou assim: poxa, ovelha, você vai para a igreja e você sempre deixa toda a sua lã, você sempre entrega tudo, né? Aí a ovelha falou assim: ah, é verdade, mas amanhã vai nascer, vai nascer minha lã de novo, porque a moral da história, né? Aí ela fala assim: não, mas tudo bem de eu entregar tudo, né? Porque o meu Deus, ele vai fazer a lã nascer de mim de novo, né? Vai se renovando. Eu não preciso ficar preocupada, né? Porque em Deus eu vou produzir lã, né? A lã, no caso aqui, né, na aplicação, é a obra digna de arrependimento, é o fruto digno de arrependimento. Aí ela fala assim pro porquinho: então, porquinho, você também precisa ir na igreja se limpar, né? Ficar limpinho. Aí o porquinho responde assim: ah, tudo bem, eu vou, amanhã eu sujo de novo. Não é? A mente do porquinho não entendeu o lance da lã da ovelha. Porque quando a gente está entregando tudo, as pessoas não entendem. Né? Então as pessoas entendem mais o lance do porquinho, que vai, amanhã tá igual. Aí vai, se limpa, amanhã tá igual. Então, quer dizer, é que nem você falou, se não está transformando, não é a palavra do Senhor. Não é a voz do nosso Deus. É verdade. E é isso, minha amiga. Maravilha, glória a Deus. Obrigada pelos ensinos, né? Pela comunhão na palavra, por entregar algo que Deus colocou no teu coração. É sempre tão bom que dá vontade de não ir embora, né? E ficar aqui fazendo vigília, né? Porque a gente fala a semana inteira de Jesus e chega aqui e vai falar de novo, né? E a gente vê a misericórdia do Pai quando ele vai renovando isso no nosso coração, né? E vai entregando e vai lembrando os versículos e a gente vê quanto miserável que nós somos, que nós dependemos dele, né, Cris? Verdade. Vamos encerrar então? Amém. Você vai encerrar com uma oração, com louvor? O que você vai fazer? Bom, eu vou encerrar com louvor e você ora. Amém. Tá? Vamos louvar. Eu coloquei aqui para carregar meu celular que já foi minha bateria. Peraí. Eu abro mão dos meus sonhos. Eu abro mão da minha vida. Vou me gastar por inteiro. Realizar teus desejos. Eu não quero nada em troca. Me deixe ficar aos teus pés, cercado por muitos, amado por todos. É assim que eu sou. Me deixe ficar aqui, pois sei que Deus está sempre a me proteger. Meu sonho se estará ao amanhecer. Eu sei que vai me afastar de ti. Oh, meu Deus, meu
Eu não quero nada em troca. Me deixe ficar aos teus pés, cercado por luz, amado. É assim. Me deixe ficar aqui. Aleluia, Jesus. Eu choro cessará. Embora a vida hoje, Senhor, muitas vezes é árdua, muitas vezes muitos não querem ouvir a verdade, querem uma palavra. Muitas vezes nós vamos pegar para Deus, muitas vezes nós somos sonhos, mas nós sabemos que nós temos crido e quem foi que nos chamou. Aleluia, glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Esse foi o primeiro louvor que eu cantei. E foi o que o Senhor falou para mim um dia. Muitas vezes você vai estar só, porque aquilo que você vai falar, muitos não vão querer ouvir. Só que eu sempre vou estar contigo. E é assim, minha amiga. Muitos, né, como se diz, muitas vezes as lives do Oba-Oba, né, que tá ali pregando o gênio da lâmpada, vão estar cheio de gente querendo ouvir. Mas muitas vezes aqueles, né, que os poucos que querem ouvir verdadeiramente o pastor, né, muitas vezes eles não vão estar dispostos a ouvir aquilo que nós temos a falar. Mas o Senhor ainda assim está conosco. Cris, infelizmente é uma geração adormecida, né, curtindo uma unção do Aladim, né, como se andar com a Bíblia debaixo do braço, aberta no Salmo. Você vê que o Salmo 91 não tem poder nenhum, né, porque o próprio diabo usou contra Jesus. Então a Bíblia aberta, ela não surte efeito, ela não é um amuleto, né, ela não é uma muleta, né, como uma fechadura atrás da porta. Então, assim, infelizmente, nem no Getsemane, né, quando Jesus ali, ele chama os discípulos para o acompanharem, leva Pedro, Tiago e João para mais perto, e eles estavam com as pálpebras tão pesadas que não suportaram o sono e dormiram, deixando Jesus sozinho, e Jesus orando ao Pai, né, porque ele sofria angústia de morte. Nós passaremos por isso, né? Então nós vemos aí o preço que nós pagamos, né, da rejeição, dos xingamentos, né, que nós somos religiosas, hereges, muitas vezes não vão acreditar na nossa conversão, mas quem nos justifica é Deus, a nossa reputação é lá, nós somos forasteiros, né, nessa terra, porque o nosso reino, o nosso DNA é do céu, né? Nós estamos aqui de passagem para fazer o que Jesus fez, glorificar o Pai, né? Ninguém conhece a Deus senão pelo Filho, então as pessoas têm que conhecer a Deus através de nós, os filhos, né? Nós temos que ser esse filho legítimo, né? Transformados e sendo gerados todos os dias ali em Cristo, né? Então a gente precisa se dedicar um pouquinho mais às Escrituras, né? Porque realmente, Cris, nem todo mundo tem sede e fome, mas haverá um dia em que as pessoas procurarão e não acharão. Então buscar enquanto o Senhor está perto, enquanto se pode achar, né? Então, assim, mais uma vez, obrigada pela sua amizade, né? Tantos anos já, né, com idas e vindas, mas Deus uniu propósitos, né, então a gente vai continuar nessa caminhada, dando suporte ao mundo,
né, uma outra orando, intercedendo, e vamos vencer, porque naquele grande dia o joio não vai subir, porque o joio é rebelde, é orgulhoso, ele não se curva. Por quê? E Porque vazio. o joio ele não produz semente, né? E o trigo produz. Então o joio nunca se curva, mas o trigo, ó, né? Então a gente vai andar Verdade. nessa caminhada aí, na humilhação, na rendição ao Senhor Jesus, né, Cris? E eu te agradeço muito, Amém. agradeço a cada um que entrou, a cada um que não conseguiu ficar, aqueles que resistiram, aqueles que estão entrando agora, né? Eu acho que talvez esteja tendo aí uma queda também na conexão, mas eu agradeço a todos. Agradeço minha mãe e meu pai, porque me geraram, né? Então eu sou herança do Senhor na vida deles, e eles ficaram aqui até o final. Então isso para mim é um É presente, né, Deus. Cris? Poder ter pais Verdade. vivos, né? E Com certeza. pais que entendem, né? E que Deus sabe todas as coisas e que o coração deles também seja transformado de glória em glória, para que foi bem o que você falou, né? Se nós fazemos qualquer coisa que não seja para a glória de Deus, é só um efeito visual do gênio da lâmpada, né? Então, amém. Vamos orar? Amém, Cris. Eu quero agradecer a Deus também pela sua vida, viu, minha amiga? Porque eu acredito que é propósito, né? Toda união é propósito, e eu acredito que o inimigo, desde lá atrás, de 20 anos atrás, sabia o que estaria acontecendo hoje, porque já estava escrito, o Senhor já tinha escrito a nossa história. Então, eu acredito que o inimigo tentou, né, nos afastar por esse tempo, mas o Senhor Jesus sempre vence, né? É verdade. E nós estamos aqui para a glória de Deus. E vamos continuar em nome de Jesus. Amém? Amém. Até o Senhor Jesus voltar, até nós temos força e graça para continuar. É verdade. Amém? Dizer só pela graça. Até as É nossas só boas pela obras, né? Até as nossas boas obras é Ele quem opera em nós, né? Nós não somos dignos de produzir nada que seja bom, né? As nossas melhores práticas são como trapos de imundícia diante da santidade desse nosso Deus, né? verdade. Mas vamos Amém. Que orar Deus então. abençoe a presença de todos. Amém. E até a próxima segunda-feira. E o título da próxima live, você não vai anunciar? A gaiola? É a gaiola. Cristianismo. Na verdade, vai ser um debate de cristianismo versus religiosidade. A gaiola de ouro de portas abertas, né? Amém. Mas a gente vai Não anunciar perca. aí que vocês Tema possam estar. polêmico. E a gente vai fazer Amém. também Glória no a Deus. Facebook, né, Cris? Tem um pessoal Sim, lá, verdade. tem um pessoal lá que precisa também receber desse alimento, né? Que muitas vezes até estão fora da igreja, né, Cris? Porque já perceberam, né? O gênio da lâmpada e estão negando esse ídolo. E glória a Deus por isso. E tem muita gente que gosta da palavra ali no Face, viu? Muita Sabe? gente mesmo. Então, assim, vamos alimentar esse povo, né? É, que Vamos Deus fazer esse povo levante essa comer do geração de bom. remanescente, né, Cris? Então vamos Glória a orar? Deus. Vamos orar. Amém. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade, Senhor. Eu quero te agradecer por cada vida, Senhor, que se disponibilizou para estar aqui conosco hoje. Ainda que tenha ficado um minuto, Pai. A tua palavra é poderosa para surtir efeito. Que essa palavra possa latejar, Senhor, nos nossos corações, como tantas vezes, Senhor, alguém disse uma simples frase e o Senhor ficou ali me incomodando até que eu pudesse perceber, Senhor, e me converter verdadeiramente a Ti. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu perdão a todos nós, porque naquela cruz o Senhor não morreu só por mim e pela Cris. O Senhor morreu por toda a humanidade, Deus. Coloca, Senhor, no coração dessas pessoas um sentimento de gratidão. Dá uma nova chance, Senhor, nos dá uma nova oportunidade. Sabe, nos ensina. Lá em Mateus, capítulo 11, Senhor, versículo 29, 28, 29 e 30, o Senhor diz que vinde a mim os que estão cansados. Olha, Senhor, para essa geração. Nós estamos cansados, o mundo tem nos oprimido, tem nos fatigado, Senhor, mas nós estamos resistindo. Nós não lemos mais a Bíblia, nós não assistimos mais pregações, nós não fazemos mais nada, Senhor, nós queremos resolver tudo na força do nosso braço, só que nós somos miseráveis, Senhor, então eu
Aqui humildemente, Senhor, confesso os nossos pecados. Eu confesso as nossas misérias, Senhor, que o Senhor venha nos abraçar com a sua graça, com a tua cruz tão escandalosa, Senhor, que naquele dia, né, recebeu Jesus ali pregado, né, e derramando todo o sangue para que pudéssemos, Pai, ter uma chance. Então, nos dá essa chance, renova os nossos dias, Pai, porque eu sei que logo, logo o Senhor vem, né, e eu quero muito, eu anseio muito, Pai, para que o Senhor volte logo, mas é egoísmo, porque eu sei que muitas pessoas ainda estão perdidas. Então, que a minha vida, a vida da Cris, a vida de todos aqueles que puderem estar conosco aqui, Senhor, levanta essa geração, Pai. Levanta o teu remanescente. Faz como Moisés, quando ele saiu ali e peregrinou pelo deserto. E depois ele repetiu a lei, ele ensinou novamente aquelas pessoas que não sabiam. Né, que o Senhor possa nos dar um coração, que nós possamos sair por aí para semearmos a boa semente, que é a tua palavra, e que ela não caia mais à beira do caminho. Que o diabo não roube mais a palavra do coração dos teus filhos, Pai. Visita o coração daqueles que verdadeiramente, Senhor, te querem, te desejam, estão te buscando, mas que infelizmente ainda não tiveram uma compreensão, um entendimento, Pai, do que é o Evangelho. E muitas vezes ainda estão enraizados, Pai, em instituições, em tradições humanas, em liturgia de culto. Pai, o Evangelho não é isso. Nos dá, Pai, essa consciência, Senhor, daquilo que é o Evangelho, o verdadeiro cristianismo, que o Senhor venha colocar no nosso coração, Pai, a tua verdade, que teu Santo Espírito venha nos constranger, venha nos humilhar, Pai, a tal ponto de gerar em nossos coração uma conversão genuína, Pai, uma transformação de mente, uma metanoia, não só para pararmos de praticar o pecado, mas que nós possamos praticar o contrário daquilo que praticávamos, que nós possamos ter essa consciência, Pai. E só o Senhor tem poder para fazer isso. Sabe, tira, Pai, quebra toda essa religiosidade. O véu já se rasgou, Pai, nós temos acesso ao Santo dos Santos. Nós não precisamos mais, Pai, de tantas coisas que as pessoas têm pregado. E nós estamos sofrendo, Pai, nós estamos perecendo por falta de conhecimento. Levanta um povo, Pai, disposto, ousado, corajoso, Senhor, sabe, que queira pregar, que queira combater o bom combate. Sabe, que queira... não existe um outro remédio, Senhor, contra a mentira, a não ser a tua palavra. Então levanta esse povo, Senhor. Nós somos poucos. Visita agora, Pai. Sabe, o coração de todos nós. Faz uma varredura na terra, Pai. Sabe, faz uma fiscalização intensa, Pai. Porque em algum lugar não é possível, Senhor, que essa raça de víboras, como Jesus falava, como João Batista falava, esses religiosos de plantão, Pai, que estão matando vidas. Eu mesmo sou testemunha disso, porque eu quase fui morta por causa da religião. Mas que o Senhor venha renovar a nossa mente, Senhor, e que nós possamos não abrir mais templos, porque, como um dia eu ouvi, está na hora de fechar as igrejas para nascer a verdadeira noiva, porque o Senhor não vai levar para o céu uma noiva prostituta. O Senhor não vai levar uma noiva imatura, o Senhor não é pedófilo. O Senhor não quer uma igreja menina mimada, Senhor. O Senhor quer uma igreja mulher, madura, firmada na tua palavra. Então, Senhor, que o Senhor venha nos edificar. Que o Senhor venha nos dar essa consciência, Pai. E aquele que disser não, então, infelizmente, Senhor, o Senhor vai ter que resistir naquele grande dia, porque o Senhor não tem negócio com gente soberba. Né? O Senhor tem prazer com os humildes. Então, nos ensina, Pai, a sermos humildes diante de Ti. Né, a não negociarmos, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem nos entregado, porque às vezes a vontade de fazer a obra é tão grande, Senhor, que nós cantamos de qualquer jeito, nós pregamos de qualquer jeito, nós aceitamos salários, nós aceitamos recompensas, Pai. Só que eu não quero trocar nada disso, porque eu tenho uma coroa de ouro preparada para mim, assim como cada um aqui, Senhor. Então nos dá essa consciência, Pai. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo sincero, o Senhor sabe. Então, Pai, que o Senhor venha de verdade, Pai. É isso, Senhor. Que o Senhor possa nos afligir. Que o Senhor possa trazer sobre nós, Pai, o teu juízo antes que seja tarde demais. Que nós possamos amar o nosso próximo, Pai, que nós possamos verdadeiramente desejar a salvação de todos. Sim, tira de nós, Pai, esse egoísmo. Sim, tira de nós, Pai, o preconceito. Tira de nós, Pai, essa capa de religiosidade. Porque nos transforma, Senhor, a teologia pregada de qualquer jeito nos transforma em assassinos, Pai.
Então, que o Senhor transforme o nosso coração, Pai. Que o Senhor dê o crescimento necessário, Pai. Que o Senhor seja, acima de tudo, glorificado. Que o teu nome venha a ser exaltado entre as nações. E que o Senhor prolongue os dias, Pai. Para que nós possamos te buscar. E ainda termos uma chance, porque eu sei dos meus pecados. A Cris também sabe do dela. Cada um aqui sabe dos seus próprios pecados, Pai. Que o Senhor venha nos fortalecer nesse dia. Nos dar uma semana de vitória, Pai. E que nós possamos sentir nojo, que nós possamos sentir vergonha do que nós somos. Por causa da religião. Por causa de um evangelho banalizado, Senhor. Mas que para a tua glória, Pai, nós seremos transformados. É essa a minha oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. É isso. É uma pregação a sua oração, minha amiga. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, viu? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a todos que ficaram até agora. E até a próxima segunda, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Amém. A gente sabe do lixo de onde Deus nos tirou, né? Não tem como não nos constrangermos diante desse Deus que é tão santo. E a gente olha pra gente e nós somos tão pequenos, né? Tão sujos, tão fedidos. O nosso pecado fede, né, Cris? E Deus não merece isso, não. Mas segunda-feira estamos juntos de novo, para a glória do nosso Pai. E quem sabe eu consigo não chorar, né? Deus abençoe, irmã Cláudia, que Deus te abençoe, viu, minha linda? Essa irmã aí, eu conheci ela há um tempo atrás, eu estava em São Paulo, ela é de São Paulo, ela estava em Maceió, e ela está aí na live. Deus abençoe, viu, minha querida? Toda segunda-feira nós temos live aqui. Se você puder estar participando, vai ser uma honra te receber aqui, amém? E lembrando, né, Cris, quem tiver uma palavra da parte do Senhor e quiser estar conosco, não só ouvindo, mas compartilhando, edificando as nossas vidas, vai ser muito bem-vindo, né? Vai ser muito bem-vindo, porque para nós a sua vida importa, né? A vida de cada um aqui importa, né? Então, o nosso objetivo aqui não é fundar a igreja, o nosso objetivo aqui não é fazer papagaiada, usar o nome de Deus em vão, né? Inclusive, a gente precisa fazer uma live, eu vou contar meu testemunho para vocês, de onde Deus me tirou, e é isso. Amém. Ela pode deixar, segunda-feira estarei. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Gente, tchau, tchau. A paz do Senhor. Fiquem com Deus. Semana abençoada. Deus abençoe para todos.